pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Iremos iniciar o nosso curso de manutenção e recuperação de placas de controle de videogame. Nessa aula a gente vai conhecer os componentes da placa, vamos conhecer os nomes de cada componente para a gente identificar no esquema elétrico e ir direto ao ponto de cada um desses botões ou componentes, ok? Partes importantíssimas da placa, como siglas, eu vou estar mostrando para vocês, tá? Então a gente vai iniciar esse curso. Eu peço que marquem no papel, que desde já comecem a observar a nossa placa e entendendo o que eu estou passando para vocês, porque todos esses fundamentos vocês vão ver que são importantíssimos até o final desse nosso curso, ok? Então aqui eu estou com essa parte da nossa placa, é a parte principal aí dela, né? A parte da frente da placa, ok? E aí a gente tem alguns botões que eu vou estar mostrando para vocês, os nomes desses botões, tá? Logo de início eu quero mostrar aqui para vocês como eles são chamados para a gente poder identificar na placa, tá? Aqui, ó, temos o nosso botão Power. Esse nosso botão Power, ele tem um nome, tá? O nome dele é esse SW13, ok? Assim como os outros botões, todos têm um nome também. Aqui a parte do Select tem o nome de SW4. Aqui temos a parte do Start, e ele tem o nome em cima dele, que é o SW5. Aqui são os demais botões, tá? A, B, Y, X, e aqui na outra placa fica outro botão. Cada um deles também tem um nome, ok, pessoal? SW7, SW8, SW11. Então o que eu quero dizer para vocês é que cada um desses botões, ele tem um nome, e esse nome é o mesmo que vai estar no esquema elétrico, tá? Já estou mostrando essa parte logo de início para vocês, para ficar bem dinâmico o nosso curso. E se vocês abrirem o esquema elétrico do material que eu vou fornecer para vocês, vocês vão ver esses nomes em cada um desses botões. Aqui, ó, temos o botão LB e RB, que ele é conectado aqui nessas partes, né? Nesse formato da foto, não temos ele instalado, mas aqui da parte de baixo a gente já mostra os nomes desses botões, tá? Do mesmo jeito que está aqui, está no esquema elétrico, beleza? Então, se vocês têm uma falha, a gente já começa iniciando, achando o nome desse botão, procurando o esquema elétrico para poder seguir a nossa análise, tá? Aqui, ó, temos o nosso botão de sincronismo do controle com o videogame, e o nome desse botão de sincronismo no esquema elétrico está marcado como SW2, tá, pessoal? Temos os componentes SMD aqui na placa também. Temos os componentes SMD. E eles todos estão iniciados por sigla, tá? Por exemplo, aqui, ó, C41. Esse C41, C significa capacitor. 41 é um número para a gente achar na placa. Então, se a gente quer achar esse capacitor na placa ou no esquema elétrico, ele está marcado como C41. Beleza, pessoal? Outro componente aqui, ó, SMD R. Toda vez que vocês verem escrito R, um componente, resistor. Resistor com o número 17 para a gente achar no esquema elétrico, ok? Aqui do lado dele temos o D23, ó, é um diodo, ok, pessoal? Eu vou mostrar na placa para vocês também, para vocês entenderem. Aqui, ó, D23, diodo, capacitores aqui em volta, resistores aqui em volta. U1, isso aqui é um regulador, ok? Toda vez que vocês veem o número 1, ele é um circuito integrado ou um regulador, tá? É um CI, circuito integrado, essa é a sigla, ok? Indo para a próxima placa, aqui temos a parte de trás dela, temos o conector USB aqui na parte de cima. O nome desse conector USB é J3, ok, pessoal?
Temos mais componentes SMD aqui na parte de trás, como L de bobina, como a letra Q aqui, ó, de transistor, certo? Q10 é um transistor. Então, marquem essas siglas que eu falei para vocês. C de capacitor, L de bobina, R de resistor, D de diodo, U de CI, de circuito integrado, ok? Temos alguns TPs aqui, ó, que vamos entender no decorrer do curso, que é ponto teste. Cada uma das linhas que a gente for seguindo tem um ponto teste para a gente poder fazer as medições nesses pontos testes dessas linhas, ok, pessoal? Deixa eu ver o que mais é importante aqui para essa nossa primeira aula. O 4 também, ó, é um circuito integrado, tá? Vamos estudar sobre ele. Vou passar aqui para a placa principal aqui na nossa bancada, para mostrar para vocês tudo isso que eu mostrei agora, ó. Vou aproximar, ó. Aqui está o botão Power, tá, pessoal? Com o nome dele aqui embaixo, ó, SW13. Aqui temos mais botões, como o do Start, Options, com os nomes deles aqui, ó, próximo deles, para a gente saber que esse é o nome de cada um desses botões, beleza? Temos os componentes SMD que eu acabei de mostrar para vocês, C de capacitor, R de resistor, D de diodo. Aqui temos os botões LB e RB, o nome deles estão bem aqui do ladinho, ó, SW3, esse aqui é o SW1, está bem aqui próximo. Aqui é o botão de sincronismo, que sincroniza o controle com o videogame. Aqui do layout que eu mostrei para vocês, tá, pessoal? E na parte de trás temos mais componentes SMD, como resistor, capacitor, transistores, que é a letra Q que eu mostrei para vocês, ó. Q7, Q6, vamos estudar muito sobre isso, mas de início eu quero já apresentar para vocês os componentes, os nomes dos componentes, as siglas que a gente acha, tá? Para começar a ter a identificação melhor. Ó, aqui temos o conector que une uma placa na outra, ele também tem um nome, tá? Ó, J1 é esse conector, esse outro conector é o J2, beleza, pessoal? Temos também na placa, tudo organizado em cada um dos seus nomes, tá? Eu vou passar aqui uma explicação rápida para vocês de comportamentos nas próximas aulas, mas o que eu queria mostrar era isso. Cada um dos componentes tem o seu nome, tem as suas siglas, tá, pessoal? Vou fazer mais um tour aqui nas próximas placas para a gente ver o que falta aqui, ó. Essa parte aqui é a parte do processador, tá? É a parte do processador e da placa dos analógicos. Embaixo daquela parte, daquela chapa que protege esse processador aqui, ó. Aqui na parte de cima tem uma blindagem, né? Tirando essa blindagem, a gente encontra esse slot que faz parte do processador, tá? Temos diversos componentes em volta dele, ok, pessoal? Como capacitor, como resistor. Aqui, ó, temos os pontos teste de cada uma dessas linhas, beleza, pessoal? Aqui, ó, temos o conector, que é aquela parte que vem da parte principal, que a gente conecta aquele fio nessa parte do processador. Aqui temos esse conector, aqui temos o nome dele, ó, é o J1 dessa placa, tá? Temos alguns diodos aqui também, pessoal. Temos um cristal oscilador aqui bem próximo, tá? L1, aqui, ó, é a bobina, temos uma bobina também aqui bem próximo dele, ok, pessoal? Aqui está o nosso processador, esse circuito integrado aqui grande, aqui é o processador. Vamos abaixando aqui nas próximas folhas. Aqui são os componentes em zoom avançado, cada um com a sua sigla rápida para acharmos no esquema elétrico, beleza? E
parte dos analógicos. Essa é a blindagem que eu falei para vocês, que acabamos de ver na parte de cima do vídeo. Sem a blindagem, ele vai ficar dessa maneira que a gente acabou de ver, ó. Sem a blindagem, ele vai ficar dessa maneira que acabamos de ver, ó. Ok, pessoal? Vamos seguindo os próximos slides. Temos aqui a parte de trás de cada um dos analógicos. Temos aqui os transistores, vamos estudar sobre eles. Então, na parte dos gatilhos, tá? O 11, o 10, ok? Neste caso aqui, esse U está mostrando como um circuito integrado, mas ele é um transistor, tá? É um transistor, vamos aprender sobre ele. Aqui temos o outro conector, ó. Aqui no caso, essa aqui é a placa do Xbox One S, o controle. Temos outro conector, ó. O nome dele é J5, está bem aqui embaixo, ó. J5. Temos aqui, ó, um circuito integrado de U4. Aqui temos esse conector aqui HDMI, que o nome dele é J8. Aqui o nome dele é J8. Então isso que eu quis mostrar para vocês, tá, pessoal? Cada componente, seja ele qual for, ele tem um nome e a gente vai achar no esquema elétrico procurando a primeira coisa esse nome, tá? Aqui temos o botão também, ó. Esse botão aqui, ó, é o botão que fica na outra placa dos analógicos aqui, ele vem aqui em cima a borracha dele. Se temos uma falha nesse botão, temos que primeiro identificar o nome dele aqui, ó, SW3, para procurarmos no esquema elétrico as linhas que faz conexão com esse botão e assim a gente partir a análise no início, desde o nome dele mesmo, e aí a gente vai começar assim para ver quais os componentes que vai aparecer nessa linha desse botão SW13, tá? Então tudo isso a gente vai fazer um passo a passo. Essa foi uma apresentação da placa, dos nomes dos componentes, das siglas dos componentes SMD. Como eu pedi para vocês marcarem aí, então vocês já sabem que R é de resistor, C é de capacitor, D é de diodo, L é de bobina, U é de circuito integrado, Q é de transistor, ok, pessoal? E os nomes das chaves, dos botões, tudo começa com SW e o seu número correspondente à frente. E os conectores aqui, ó, a maioria deles começam com a letra J, ok, pessoal? J3, J8, são conectores, tá? Então, espero que tenham gostado da aula. Vamos iniciando aí, aula a aula, esses fundamentos. Depois vamos passar para teste de componentes, leitura de esquema elétrico. E vamos dando um passo de cada vez até a gente fazer a recuperação geral de placa. E recuperar seja qualquer placa de controle de videogame ou de eletrônicos. Beleza? Então, espero que tenham gostado. Um forte abraço. Até a próxima aula.